Bom dia, bem-vindos a mais um WHG Overview. Eu sou Andrew Ryder, CEO da WHG. Estou aqui com o Fernando Fenolio, nosso economista-chefe. Esse ano já começou bem agitado, né? Janeiro teve várias idas e vindas, né? A gente vai tentar analisar um pouco elas aqui, então já vamos lá, muita coisa acontecendo. Esse é o primeiro tema, né, da nossa live, são esses 3 ciclos de mercado que a gente já passou em janeiro, então já bastante agitado para começo de ano. O Andrew vai falar de Global Equities, como assim, a dinâmica de 25 está diferente de 24, acho que é bem interessante esse tema. A gente vai falar do Trump 2.0, um pouco mais sobre tarifas e imigração, impacto para a economia. E, por fim, a gente fala de Brasil, que, enfim, dezembro foi um mês muito ruim de mercado e depois janeiro um mês muito bom. Então, a gente vai tentar explicar um pouquinho dessa dinâmica também. Então, começando aqui, né, nosso slide tradicional, contando aqui o que aconteceu em janeiro. E o mês já começou bem diferente, né? Se olhasse essa foto ano passado, todos os meses, era, né, Nasdaq melhor coisa, excepcionalismo americano, mercados emergentes mal, Brasil na lanterna, né, todo mês. E claramente aqui janeiro já foi diferente, na Europa a melhor geografia do mundo, quem diria, com o Trump assumindo, né, prestes a botar tarifa e, né, jogar duro contra eles. Né, obviamente esses ativos em verde aí são todos ativos brasileiros, aí começando muito bem o ano. China também, né, apesar que começou bem mal, né, primeira semana lá, depois, né, voltou tanto que já está até melhor que o S&P no ano. E aí o S&P meio que no meio do caminho, né, começando bem, né, saudável e tal, mas, né, não sendo mais aquele destaque que era antes. Acho que é um mundo mais normal isso, né, coisa com mais beta, mais risco, num risk-on tradicional, deveria subir mais do que o S&P, né, que é mais seguro e tal. E aí, né, poucas coisas abaixo do CDI, né, mas é um pouco isso. Aí na direita, acho que não está falando, acho que um risk-on mais tradicional, né, essas empresas de meme, meio pessoa física nos Estados Unidos começando muito bem, fintech, né, que estava muito para trás, indo bem, ações brasileiras, né, essas utilities, né, defensivas, em teoria, que foi a pior coisa do mundo ano passado, né, começando melhor o ano. E continua. Acho que uma coisa interessante aqui, quando a gente vai falar próximo mês, né, esse China DeepSeek Beneficiaries, né, uma cesta de ações aí que em fevereiro acabou, já está subindo mais, sei lá, 25%, uma coisa assim. Deixa eu falar disso depois. Mas essas ARK, ETF, né, essas coisas que foram muito mal no passado, até com o mercado subindo, né, que foi o ano da bifurcação, agora também é o contrário, essas coisas mais arriscadas subindo, né, como se fosse um ano de, né, para risco normal. E algumas coisas, tipo Índia, que tinha ido muito bem, né, era meio que a queridinha dos últimos anos, indo mal, Japão também, né, ficando um pouco para trás aí no começo do ano. Então, acho que isso a gente vai explorar um pouco mais no detalhe. Eu posso falar um pouco, a gente pode ser mais interativo aqui, mas acho que teve 3 eventos aqui no começo do ano, né, que parece que já aconteceu tanta coisa que a gente esquece, né? Uhum. Então, nas primeiras semanas do ano, a gente via juros abrindo sem parar, né? Aí o Fenolio falou, a gente fez uma live inteira falando que os juros ia fechar, que o Doge, que talvez o Trump, né, 2.0 não ia ser que nem 1.0, e de repente começou, né, o mercado ficar muito nervoso com o Trump assumindo, né, ia fazer tarifa, imigração, né, fiscal ruim do ano, essa virada de ano sempre é um tema de, né, como é que você aloca o capital, e claramente, especialmente o mundo desenvolvido, acho que o grande símbolo foi a Inglaterra, né, os juros abrindo meio sem parar no começo do ano, gerou um nervosismo, as pessoas começando a ficar preocupadas, será que a inflação está voltando? Então a gente passou por esse choque. Aí depois veio do DeepSeek, né? Será que AI é uma bolha e todo mundo está viajando e o custo vai ser muito mais barato, estão gastando bilhões de dólares em capex, estão jogando dinheiro fora, não precisa, etc. E, né, todo esse medo do Trump assumindo no final de janeiro, que a gente já falou aqui de tarifa e imigração. Não sei se entrar mais no detalhe aí, mas acho que esses foram os 3 choques que no final das contas tudo acabou subindo, que a gente mostrou. Na superfície parece um mês tranquilo, saudável, mas na verdade foi, né, bem... já começamos aí no agito. No dia posterior a esses eventos, o mercado sofreu muito, né?
Lembra quando teve o DeepSeek? Quanto que caiu a Nvidia no dia? Quase 20%. É incrível, né? Então, assim, o movimento foi muito brutal. E quando também teve o anúncio... Perdeu quase o valor do Bovespa inteiro aquele dia. Só uma ação. 500 bi de dólares, né? Impressionante. E a questão das tarifas também, né? Quando o Trump anunciou a tarifa contra o México e contra o Canadá, o mercado iniciou aquela manhã de segunda-feira muito mal. É que no meio do caminho teve a reversão da decisão. Mas teve um choque grande, né? Então, você teve esses movimentos. Então, é um pouco o que a gente colocou aqui, né? Essa questão de tarifa, a gente vai conviver com ela esse ano. Pelo menos esse ano vai conviver. É um processo, tá? Eu acho que é um pouco de política de Estado, então vai ter muito ruído. Teve ontem já para aço e alumínio, 25% para todos os países. Tem essa questão da linha da reciprocidade tarifária. Tá? Então, tem esse gráfico que a gente colocou aqui. A grande maioria dos países cobram taxas mais altas do que os Estados Unidos aplica na importação desses países. Está todo mundo mais para o lado da direita do gráfico, né? Tá para cá. Né? Brasilzão está bem na fita aqui, como sempre. Então, acho que esse é outro tema que vai crescer bastante. Com Bangladesh, Paquistão e Argentina. Né? Só que a Argentina está querendo vir para cá, né? Com o free trade. Mas vai ter bastante coisa acontecendo, né? Então, tem 1º de abril, né? Que não vai ser dia da mentira, mas vai ser o dia em que aquela pesquisa mais ampla sobre a questão do comércio exterior americano vai se resolver, e daí a gente vai ter uma noção do qual vai ser os instrumentos de ação. Então, para mim, assim, esse tema vai surgir, vai sumir, mas vai ter sempre uma volatilidade de mercado embutida, e eu acho que isso vai afetar a confiança das empresas e vai ter cauda sempre meio gorda nos ativos. Tá? Eu acho que essa é um pouco a implicação. A gente vai falar mais de tarifa aqui, daí especialmente essa questão do número 2 aqui, como é que isso pega em confiança e pega em atividade econômica. Só um parênteses, assim, né? Acho que esse gráfico da direita é interessante, né? Que quem olha para esse gráfico deveria ver uma lição aqui, né? Quem está mais para a esquerda normalmente tem produtividade maior, mais envolvido, né, PIB per capita mais alto, mais atraente para capital. Então, é infeliz, né, que os Estados Unidos está querendo ir para a direita, né, na direção da Nigéria, Egito, Brasil, Paquistão, Bangladesh, tipo de cara. Mas, né, também um sinal aqui para o Brasil, que a gente vai ver vários gráficos, assim, de desregulamentação também, né, e free trade e tal, né, e infelizmente a gente sempre está na ponta errada aqui. Só um pequeno comentário nessa questão dos Estados Unidos. Ele está tentando trazer todo mundo para perto da linha. Esse é o lado meio Esse é o lado do copo meio cheio. Você bota seu chapéu. Exatamente. Vamos tentar trazer todo mundo para cá. Vamos ver quem consegue reduzir as tarifas. E daí seria muito bom até para os Estados Unidos, seria, né? Agora, o copo vazio é gerar um aumento ainda maior de tarifa por retaliação. Acho que é nisso que a gente está trabalhando. Esses são os riscos que a gente vai conviver. E aqui é um pouco do aspecto, assim, tivemos esses 3 ciclos, 3 choques, e logo na sequência o mercado acalmou-se, né? Acho que teve algumas coisas que levaram, né, o mercado a esse ponto. Primeiro, na inflação. Tá? Eu acho que a inflação do mês de dezembro foi um alívio grande para o mercado. Assim, o mercado estava tenso com os números de inflação, número de atividade, payroll, a Treasury abrindo, o mercado estava nervoso. A gente tinha colocado aqui na última live que a chance de subir juros era maior que 2 cortes, pelo menos na precificação do mercado de opções. E aqui nesse gráfico, né, que é o Core PCI mês a mês, o núcleo de inflação dos Estados Unidos, a expectativa inicial para dezembro era 0,26. Tá? O que levaria ao 3 meses anualizado a até dar uma leve acelerada para 2,60, que está aqui no laranjinha. Só que o número que veio, na verdade, foi 10 bips a menos, o que é bastante coisa, né, dado a volatilidade do dado e o nível que a gente trabalha. Então a gente teve 10 bips de surpresa, fez a taxa de 3 meses recuar para 2,20, deu um belo alívio. O mercado falou, não vai subir. Pelo menos não vai subir. O primeiro ciclo encerrou. Esse encerrou, daí a curva cedeu. Falou, pufa, ainda bem, né? Se fosse o 26 ou fosse 10 bips acima, surpresa, a gente estaria falando de Treasury talvez perto de 5, de verdade. Então acho que aliviou, né? Então, talvez, assim, um ponto que a gente está querendo fazer, talvez esses 3 assuntos vão ser assuntos que vão e voltam o ano inteiro, né? Então, a gente já tem esse pano de fundo, né? Esse fiscal / inflação. Por enquanto, deu um suspiro, né? Vamos ver como é que vai ser o CPI esse mês e tal, né? Nos próximos meses. Mas, por enquanto, deu um grande suspiro, né? Acho que o mercado estava na ponta que achava que esse 26 bips podia vir mais salgado do que isso, né? E aí, a gente ia começar a falar de acabou o ciclo, será que o FED tem que aumentar juros, será que o mundo desenvolvido está muito
com o fiscal muito ruim e tal, e esse assunto, por enquanto, deu uma acalmada total. O mercado deu um suspiro, né, um alívio. E aí estava tudo indo bem até vir o DeepSeek, né? E aí, que nem o Fenoli falou, teve outra correção, então agora também é outro fantasma que vai ficar com a gente sempre, né? Que a gente já fala há mais de um ano, né? Será que esse AI, né, os preços dos ativos estão muito na frente da realidade, etc, etc. A gente quis trazer aqui um conceito, a gente vai falar mais de cada um desses assuntos no detalhe, mas eu acho que o que deu uma aliviada é que logo em seguida teve o resultado de todas as empresas, né, americanas. E a gente foi ver também, né, a gente mercado, que na verdade era bem específico. A Nvidia sofreu muito, mas algumas empresas na verdade viram isso como uma coisa boa, né? Se realmente o custo do AI está colapsando, será que isso não vai aumentar o mercado endereçável? Né? Não vai permitir que a gente finalmente vá para a próxima fase? Porque se realmente você tinha que gastar tanto para fazer o ChatGPT, tinha que consumir tanta energia para fazer isso, a gente não ia ter energia suficiente no mundo, ia ser muito caro, né? Então ia ser só para empresas usarem esse tipo de tecnologia. Se realmente a gente consegue ver que o custo está colapsando, que vai ser mais eficiente do que o mercado imaginava, quer dizer que então dá para pulverizar muito mais, dá para todo mundo ter, né, um AI agent, né, super sofisticado no seu bolso, no celular, etc, etc. Então a gente começou a ver outras empresas, estão aqui a Goldman quebrou em três né, cestas de ações. Talvez a primeira fase de infraestrutura é onde sofreu a correção. Já está começando a voltar, né? Eu acho que dentro de infraestrutura tem vários tipos de infraestrutura, tem, né, os chips, né, mais customizados que estão indo bem, por exemplo, mas acho que, né, tem muita coisa para fazer aí dentro. Mas acho que a segunda parte, que talvez é a parte mais de software e tal, que se beneficia, começou indo muito bem. E talvez a última fase, essa fase de produtividade, que são as empresas normais, que tem muitos ganhos a ser, né, obtidos com produtividade conforme elas vão implementando AI lá dentro. Isso acho que seria a fase final. Então o mercado está meio que nessa. Será que está muito cedo para começar a precificar isso? Será que a infraestrutura ainda tem muitos ganhos, que vai ter que ter muito mais capex para chegar nesse tamanho? Então esse é o grande debate aqui, né, do mercado agora. Mas como um todo para o S&P, acabou sendo uma coisa que deu para absorver e voltar, e na verdade é mais uma coisa assim micro, no final das contas, do que macro. E aí, quando o mercado finalmente estava, então, entendi, AI está tudo certo, passou os earnings das mags e tal, veio, né, o Trump com essa surpresinha de tarifa também. Passo de volta para o Fenômeno. A gente colocou aqui o intraday, né, de Canadá e México, né, a moeda, né, o peso mexicano e o dólar canadense. Então, quando ele anunciou a tarifa, acho que foi na sexta-feira, no final do dia, né, na segunda-feira o mercado abriu, como a gente fala, guepado, né? Saiu lá para cima a taxa de câmbio, né, o dólar bem mais forte, tanto no México quanto no Canadá. E no mesmo dia voltou na medida que... Na medida não, né, quando o Trump anunciou que ele ia estender o prazo para iniciar o processo de aumento de tarifa em um mês. O mercado voltou tudo e mais um pouco, né? Mas só para mostrar essa vol que existe e como tem, assim, questões diferentes, abordagens diferentes de tarifa, né? Até tem essa expressão que não foi um trade war, foi um drug war. Ele está tentando só ganhar alavancagem para reduzir o fluxo ali de fentanil que passa do Canadá, especialmente do México, para os Estados Unidos. Então é muito mais controlar ali as fronteiras do que uma questão mais econômica. Então foi muito mais instrumento de negociação e forçar que esses países se responsabilizassem por suas fronteiras. Tá? Então, o mercado, eu acho que, no final, ele não acredita que o Trump vai impor 25% de tarifa em todos os países. Eu acho que o mercado não acredita nisso. Tá? Mas sempre vai ter esses choques de volatilidade. Né? Uma hora ele fala, vai ter a tarifa, um dia ele pode anunciar essa tarifa recíproca no Brasil, daí aqui vai sentir um pouco o câmbio, ou na Europa, o euro vai sentir, tá? E daí vai ter uma volatilidade ali, vai ter um descolamento da taxa de câmbio e a gente vai ter que se acostumar com isso, não vai ser suave o processo. Tá? Então, esse é um evento para a gente acompanhar ao longo do ano. Tá? Esse aqui foi um bom exemplo de como a gente pode conviver com isso daqui para frente. Agora tem as coisas boas também, né, que o mercado não está olhando muito. Eu acho que se eu puder começar aqui, né, acho que talvez esse é o ponto mais importante, diferente, nossa visão assim, do mercado, que eu acho que você sempre parece ser mais inteligente se você está olhando as coisas negativas, né, os riscos do mercado. Aprendi isso no começo da minha carreira, né, quando eu estava trabalhando num fundo que era um spin-off da Oaktree, né, Oaktree
adora, o Howard Marks adora escrever essas cartas meio pessimistas, assim, né? E todo mundo fica super preocupado e você parece, né, muito mais inteligente falando isso do que um cara que, não, compra e stay invested e tal. Mas no final das contas, né, acho que o Warren Buffett, George Powell, todo mundo fala, né? Você conhece algum bilionário pessimista, né? Acho que tem uma razão. E eu acho que agora esse conceito se aplica muito bem, né? Acho que tem os riscos para cima no mercado que as pessoas não estão dando valor suficiente, né? A gente vê aqui, a gente falou um pouco, talvez na última live, mas a gente quis entrar mais no detalhe, que é realmente né, a economia parou de piorar, está virando, né? Pessoa física nos Estados Unidos está dando sinais aqui de, né, querer, né, ficar mais envolvido, só que ainda está longe do oba-oba que foi no final de 21. Né, também, né, a poupança das famílias, acho que, né, e essa agenda do Trump, a gente foca muito agora, especificamente, o mercado está focando muito no negativo, que é tarifa e imigração, mas a agenda como um todo, obviamente, é pró-business, né? Por isso que o mercado subiu tanto depois da eleição, né, no lado de regulação, no lado de corte de gastos, no lado, né, de, né, em geral, ser pró-business. Então, acho que vamos tentar lembrar disso nesses momentos, porque tem uma chance que todo mundo fica apontando numa direção, preocupado com aquelas três coisas, vai, vem, e no final das contas, acho que isso aqui pode dominar, né? Não sei se quiser entrar mais no detalhe aí de cada uma dessas coisas. Não, eu acho que são coisas interessantes que aconteceram mesmo nessa virada do ISM, do PMI global. Acho que é um sinal relevante depois de um longo período abaixo de 50. Tá? Não só os Estados Unidos têm melhorado, mas as outras regiões também. Então, às vezes, justifica um pouco o próximo slide de equities, porque algumas regiões estão melhorando. Outro gráfico que chamou a atenção é essa questão do balanço das famílias americanas, né? Que todo mundo sabe que está super bem, super saudável. E daí a Goldman Sachs fez um exercício interessante, que ela pegou também os 50% mais pobres, vamos dizer assim. Porque muita gente olha esse dado aqui, esse balanço patrimonial, e fala, tudo bem, isso aqui está super alto, mas está super concentrado. Porque só os mais ricos têm exposição ao S&P, tem casa, etc. Mas as pessoas que são mais classe média para baixo, o cara está sofrendo. Né? Daí quando ela fez a conta, e vamos pegar a classe média para baixo, está todo mundo também no nível de riqueza muito alto para o padrão histórico. Né? Tanto que aquele papo de savings acabando e as pessoas iam sofrer, saiu do radar, não tem mais esse papo no mercado. Né? Quantas vezes eu fiz aquela conta e foi... Enfim, não usei mais. Essa questão da regulação é muito parecido com aquele gráfico de tarifa. De certa forma, né, você pegar aqui índice de regulação econômica, né? Então, quanto maior o número, menor a regulação. Né? E aqui tem a produtividade no eixo X, né, que está aqui. Ó. Isso aqui é a produtividade. Tá? Então, olha onde está Brasil. Não é coincidência. Né? Olha onde está Brasil e Argentina. Né? São o que tem menor produtividade versus o que tem mais regulação. Tá? Os Estados Unidos é a outra ponta. Tem menos regulação, mais produtividade, quer desregular mais. Tá? E é muito parecido com aquele gráfico de tarifa que tem uma correlação enorme entre os dois. Tá? Então, acho que isso é importante. O Trump quer empurrar os Estados Unidos ainda mais para a direita, o que deve gerar mais ganho de produtividade ao longo do tempo. E, por fim, aqui um pouco a gente pegou esse quote do Scott Bessent, que deu uma entrevista à Bloomberg na semana passada. O novo secretário do Tesouro. Assim, muita gente é pessimista com o Treasury, eu entendo o motivo, porque o fiscal americano é realmente um problema que precisa ser endereçado. Mas ele tem passado ali uma visão de preocupação. Eu achei interessante a entrevista dele, porque ele falou, olha, o Trump não vai se preocupar com o Fed, não vai se preocupar com a taxa básica de juros. Né? Porque o que importa para a economia é a taxa longa. É o 10 anos que vai determinar o quanto que as pessoas conseguem tomar de crédito imobiliário, ou as empresas conseguem tomar de financiamento. A gente tem que olhar lá a parte longa e não a parte curta. Tá? Mas como é que você olha a parte longa se a parte longa é determinada pelo mercado? Né? Não vai ter, tipo, a princípio, né? Yield curve control, nada dessas coisas meio heterodoxas. Ele disse, olha, a gente tem que fazer o que é certo, fazer uma boa reforma fiscal, né? Reduzir preço de energia, e as coisas, se nós fizermos a nossa parte, o valor, né? A taxa de juros longa, ela vai recuar de maneira natural. Tá, então a gente tem que fazer a nossa parte primeiro. Então, baixar o preço de energia não quer dizer na caneta, né? Não é na caneta, é incentivar, desregulamentar o setor de energia, tentar aumentar a oferta, daí o preço cai, enfim, assim começa a girar a roda. Né?
Então é interessante o pensamento e para onde vai se tentar buscar os ajustes, né? A cabeça dele é positiva. Então tem algumas coisas boas também, não é tudo ruim. Eu acho que a gente queria ressaltar, né, esse copo meio cheio também da história. O ponto na conclusão é que tipo, a gente está longe de uma bolha, né, que é a nossa opinião, mas tem um background aí, né, um setup aí que pode ser que a gente vá nessa direção e o mercado está dando pouca bola para isso. Eu acho que isso pode ser uma grande surpresa. E outro ano de retornos altos, né, de ativos de risco. Só fazer um comentário final disso. Tem várias reportagens falando dos congressistas republicanos desenhando um projeto de lei com cortes grandes de gastos para acoplar com a renovação de cortes de impostos. Né? É que o mercado não está olhando para isso, o mercado está olhando só para a tarifa. Tarifa e, sei lá, DeepSeek. É isso que o mercado está olhando. Pode ser que em algum momento o mercado olhe para isso com mais cuidado. E se essa narrativa ganhar força de que vai ter corte de gasto, que o Bessent está falando é de verdade, você pode ter um impacto em juros mais profundo do que a gente está vendo hoje. Muda a narrativa. Imagina cortar imposto, né, ou para empresa ou para pessoa física e cortar gasto, o Treasury para baixo no momento que está tendo, né, mais corte de imposto. Isso aí, né, receita para comprar equities. Então vamos lá. A gente sempre cita muitas vezes aqui o Michael Hartnett, né? Então a gente gostou aqui dessa frase dele que ele falou, né? Basicamente, talvez um pouco contraintuitivo, né? Mas o fato que a gente tinha geopolítica, né, sei lá, desafiadora nos últimos 2 anos, né? E tinha né, esse risco de recessão também pendurado sobre a gente. Contraintuitivamente era bom para os Estados Unidos e bom para a tecnologia, que é onde você quer se esconder, que não tem nada a ver com esses assuntos. É ruim para a Europa, para a Ásia, que é mais capital intensivo, dependente do PIB global, né, e onde as pessoas reduzem o risco mais rápido. Então, talvez o fato que a gente levantou na última live, que a geopolítica está começando a dar uma acalmada, né, parando de piorar, talvez no limite vamos ver se realmente melhora. E, né, talvez, né, acho que e esse medo de recessão acabando, isso pode ser bom, né, que a gente estava falando. Pô, se o PMI global está começando a virar, de repente está na hora de diversificar além dessas mega caps. Né? Eu acho que o mercado está farejando isso. Né? Pô, se você falasse, né, para alguém, pô, o Trump vai entrar, vai falar grosso com tarifa, já vai entrar com tudo, e ainda assim as coisas que vão ser melhor no ano vão ser Europa, China, mercados emergentes, né? Pô, a gente viu ontem, né, né, botando tarifa em mercados emergentes tipo o Brasil, né? O Brasil fala que vai revidar com tarifa de empresas de tecnologia e ainda assim o Brasil foi bem, né? Logo um mercado que qualquer, né, espirro no ano passado ia mal. Então acho que talvez é um sinal né, do mercado realmente querendo fazer esse rotation, assim que a gente chama. E que nem a gente mostrou aqui, Canadá e México, né? Pô, só postergar um mês a tarifa no México e o câmbio já voltou tudo e mais. Assim, lá no México a gente está vendo isso em várias geografias, enquanto ao mesmo tempo talvez as mega caps, né, as mags americanas, né, são poucas que estão subindo esse ano. Então aqui só para entrar um pouco mais no detalhe, aqui a gente botou 2024 versus 2025, o ponto é que a história, por enquanto 2025, apesar de todos esses riscos que a gente levantou, está bem diferente, né? O que está subindo hoje é o que estava indo muito mal no passado e vice-versa. Indo aqui para a direita, a gente achou bem interessante olhar um histórico, né? Muito, né, anormal ter essa concentração de retorno. Todo mundo fala da concentração de peso no S&P, etc. O ACWI, né, é o índice mundial, né, o MSCI World, SPX aqui é o S&P 500. E, né, se botar as 10, não é nem 10%, não, as 10 maiores empresas dos índices, tá? Então lembra que no S&P tem 500, no ACWI tem muito mais. Então só pegando as 10 maiores empresas, elas explicaram, né, 60% do retorno do S&P nos últimos 2 anos, sei lá, 50% a 60% nos últimos 3 anos. Ou, né, é muito, muito alto. Antigamente era, sei lá, 10% a 20%. No MSCI World também, né, chegou a explicar no passado mais 50% da Bolsa Mundial foi explicada pelas maiores 10 empresas que a gente sabe, né, quem são. E esse ano que já começou, que é um ano, né, positivo para risco, que a gente mostrou, está 0, basicamente. Então não está sendo explicado nada por isso. Um gráfico que a gente também achou interessante, essa confiança do consumidor, que é um dado diário nos Estados Unidos, comparando 2016, quando o Trump foi eleito, né, o Trump 1.0 com o Trump 2.0,
No começo, 2.0 foi muito parecido com 1.0, né? Por mais que a gente, todo mundo falava, tem várias diferenças e tal, mas no começo não deu para ver muito a diferença. Especialmente no mês de novembro foi muito parecido com o Trump 1.0. Em dezembro já começou a haver algumas diferenças. E esse ano também, eu acho que tem um pouco dessas, né, essa confiança do consumidor subiu um pouco, já voltou, porque tem esses riscos de tarifa, imigração, não é tão uma direção que nem foi, né, a primeira vez, não teve aquela surpresa, né, porque também na primeira vez o mercado achava que o Trump ia ser ruim, na verdade acabou sendo bom, então também teve uma grande, né, mudança de expectativa, que o mercado já achava que ia ser bom, então já tinha subido antes, então não, né, o delta não foi tão grande. E aqui eu acho que tudo se resume aqui na direita, né? Você pega o Equal Weighted S&P, né, que a gente sempre fala disso aqui, nas 500 empresas com peso igual, então que é bem diferente do S&P normal, mas você pega essa divisão, né, as Mag 7 versus o S&P Equal Weighted, que, né, nos últimos 2 anos tinha sido só uma direção, né, o S&P Equal Weighted subiu quase nada nos últimos 2 anos, enquanto a Mag 7 deve ter subido, sei lá, 100%, uma coisa assim. A gente vê aqui desde dezembro, mas realmente esse ano, né, essa tendência começando a mudar, né, pouco por enquanto, é uma underperformance assim, né, de leve, mas no mínimo parece uma mudança de tendência do que a gente estava vendo antes. Será que isso continua? A gente tem um pouco mais de detalhe aqui sobre esse assunto. Outro jeito de olhar aqui essa mesma questão, né, o que está diferente esse ano de 24, o grande tema dentro de tecnologia tem sido semicondutor, né, tem sido a melhor coisa para você ter nos últimos anos, semicondutor. NVIDIA, obviamente, é a maior delas, mas várias outras se beneficiam. E dentro de semicondutor, se pegar só as de semicondutor, que são plays de AI, é a coisa que mais subiu nos últimos anos. Mas se você olhar recentemente os plays, né, que a gente mostrou no slide anterior, lá, se você olhar AI Software, que é outra cesta de ações, é isso que está subindo muito esse ano, enquanto AI Semis está, né, meio de lado. Assim, né? NVIDIA está até caindo no ano, várias outras também estão caindo no ano. Na média estão meio 0 a 0, essas empresas de semicondutor que são play de AI, enquanto o AI Software está subindo muito. Outra coisa, né, que chamou muita atenção, que eu falei rapidamente, pegando essa cesta de ações de China DeepSeek Beneficiaries, então mais ou menos um AI chinês, né, que tem um monte de empresa menor e tal, que foi um tema lá atrás, quando a AI começou, muita gente, vamos comprar AI, cestas de ações de AI na China, na Coreia, em Taiwan, no Japão, e no final das contas, né, Taiwan até que foi bem, mas tipo, os Estados Unidos é o que foi muito bem, o resto do mundo, play de AI, não estavam indo tão bem. Agora, de repente, com esse assunto de DeepSeek, né, retomou essa ideia que a China está na fronteira também, junto com os Estados Unidos, é a única alternativa aos Estados Unidos, as ações estão muito para trás, e as dos Estados Unidos já subiram muito, o semicondutor, então a gente botou só essa boca de jacaré, talvez um símbolo, né, de AI sendo semicondutor americano, versus, né, essa cesta de ações. Então isso aqui já é uma outra coisa que chama atenção. Seguindo essa lógica aqui de geografia, né, acho que quando o Trump foi eleito, um dos grandes temas que a gente falou muito no ano passado também, né, foi bancos americanos. Então, se quiser só, que tem muita coisa aqui nesse slide explicar, né, subiu 20% bancos americanos desde agosto até o final de novembro. E foi o grande tema, né, acho que a gente falou bastante vezes que, né, lembrar, em agosto do ano passado, tinha esse medo que os Estados Unidos estavam entrando numa recessão, ou podia entrar numa recessão de novo. O Fed chegou a cortar 50 bips, surpreendendo, porque os dados estavam começando, né, a fraquejar. E depois fomos ver que, na verdade, a economia estava super saudável, o Trump foi eleito, vai, né, ter essa desregulação, vai ter M&A voltando, vai ter IPO voltando, todo mundo se animou. Pô, bancos americanos é o grande tema do ano. E a gente está vendo que esse ano eles estão meio de lado, não subiu quase nada, né, 1,5% só, por mais que, né, continua sendo um tema que está muito na moda, mas quietinho ali, bancos europeus tem sido a melhor coisa esse ano, né, subindo 19%, isso no meio de, né, várias incertezas aí de tarifa, etc., mas entregando resultado, fazendo buyback, aumentando o dividendo, né, eles estão muito, muito baratos. Então acho que aqui embaixo a gente consegue ver, né, na média os bancos europeus estavam 7 vezes PI em agosto, ainda estão 7,9. Isso sendo que tem muito excesso de capital, etc., enquanto os bancos americanos que começaram lá em agosto 11 e pouco, agora estão 12,6, que para banco já é um múltiplo meio esticado, né? Bem acima da média histórica. Tudo bem que eles vão poder devolver mais capital, o Trump está vendo, né, com isso, mas a gente não está vendo empréstimos crescer, né, como se fosse, na verdade, a gente está vendo a economia desacelerando aqui na margem, inadimplência ainda meio alta assim, para a classe média baixa,
e IPOs não estão voltando, então bancos, né, muito expostos a M&A e IPO, que teve essa alta grande, já estão devolvendo aqui esse ano, enquanto bancos europeus lá estão super baratos. Então acho que está tendo esse interesse do mercado finalmente por comprar coisas baratas, né, diversificar um pouco o risco, achando que as coisas mais óbvias já estão no preço. E aqui na direita, né, depois de muito tempo de revisão de lucro do Mag 7, muito melhor que o S&P, né, acho que 2023, 2024, né, muito melhor e não parava. A gente mostrou várias vezes aqui como a revisão de lucro era para cima nessas empresas, e no resto do mercado mundial, qualquer coisa, olha, small cap, olha, mercados emergentes, China, né, etc., né, tudo sendo revisão para baixo. Finalmente, parece que, né, elas estão tendo revisão para baixo com o resultado da temporada que teve agora, e o S&P, né, se segurando. Então, na margem, né, tá assim. Se você olhar S&P contra Europa, né, Stock 600 é a Europa, também a mesma coisa, né? Depois de muito tempo de revisão de lucro positivo para os Estados Unidos versus o resto do mundo, esse excepcionalismo americano, agora a gente está vendo isso também voltando um pouco. Então, de repente, são sinais aí, né, para essa diversificação que está começando. Vamos ver, né? Ainda estamos em fevereiro. Sim, esse slide é bem legal. E aí, por último, assim, de equities, né, dado que, né, tem tanta coisa acontecendo, eu acho que o que a gente quis mostrar aqui na esquerda é que o mercado não está ignorando os riscos, né? Então, DOGE, né, que é aquele departamento que o Elon Musk está cortando gasto sem parar, se você pegar essas empresas que são muito expostas ao governo americano, que é o maior cliente delas, sei lá, empreiteiras, várias empresas de serviço que dependem, né, do governo, elas estão caindo bem, assim, desde novembro, né? Essa linha azul clara, né? Enquanto o mercado subiu, elas estão caindo. Se você olhar empresas que são expostas ao risco de tarifa do Trump, né, tinham caído antes da eleição, voltaram um pouco com, né, vários assuntos, e agora, esse ano, estão caindo de novo bastante. Então, o mercado está preocupado com isso. Só que é uma coisa bem pequena, obviamente, né, no peso do S&P. Essas empresas, né, são, né, um detalhe assim, no S&P como um todo. Eu acho que a história continua super saudável. A gente vê aqui na direita, por mais que tem muito risco macroeconômico, a gente já falou. O que importa no final das contas, acho que talvez um pouco diferente até do Brasil, né, acho que nos Estados Unidos é um mercado de empresas, né? Essas empresas aqui estão quase descorrelacionadas do ciclo americano. A gente viu isso nos últimos anos, especialmente as maiores empresas. Então a gente tinha mostrado isso alguns meses atrás, então foi legal retomar, porque por enquanto essa temporada de resultado, né, que 2/3 já reportou, mais ou menos, a gente vê o crescimento do EPS, né, o lucro por ação, rodando a 12%. A expectativa entrando nessa temporada de resultado é um crescimento de 8%. Só que muita gente estava criticando e falou, pô, esse 8, se você olhar, né, o ano passado era 0 e entregou 8. Então era para crescer 8 em cima de 8, que é bem diferente do que está acontecendo antes, né? Antes a gente cresceu 8 em cima de 4, no segundo tri a gente cresceu 11 em cima de -6, no primeiro tri cresceu 7 em cima de -3. Então, estou somando para simplificar a matemática, apesar que isso não é certo, né? 7 menos 3, subiu 4, né, em 2 anos. Aí depois subiu 5 em 2 anos. Depois tinha subido 12 em 2 anos, fala, pô, agora tem que subir 16 em 2 anos, é muita coisa, né? Então, mas na verdade a gente subiu 12 em cima de 8, então é uma diferença muito grande assim do que estava rodando, né, num 2 year over year. Então agora quando a gente olha para frente, pô, será que dá para crescer 8 no próximo tri, depois 10, depois 14, sendo que a base, né, vai ficando mais difícil? Parece um pouco mais factível assim, né? Então acho que isso deu confiança também para o mercado que está super saudável, né, os resultados das empresas. Tem DeepSeek ainda, tinha esquecido dele. Então, entrando um pouco mais no detalhe aqui de alguns assuntos que a gente falou, né, eu acho que o DeepSeek, né, a gente mostrou aquele gráfico lá, como é que o custo caiu muito. Aqui também mostra esse modelo do DeepSeek versus outros modelos que tem por aí. Também, né, uma revolução, né, de queda de custo. Né, tudo bem que, né, quando a gente conhece nossos analistas aqui falando, pô, as próximas versões do ChatGPT, do Llama, que ainda não saíram, que talvez agora não está claro se vai ser aberto de graça ao público ou não, mas também vão ter esse colapso de custo, então não é único para eles. A Alibaba também tem o deles, que também falam que é até melhor do que o DeepSeek, né? Então, né, acho que isso aqui é um fenômeno mais geral. A gente botou o momento Sputnik, né, para lembrar, a gente até tweetou sobre isso, né, para lembrar todo mundo aqui. Sputnik foi quando a União Soviética mandou, né, a primeira satélite, né, lá para o espaço, e os Estados Unidos viu que estava ficando para trás, aí o Kennedy veio e prometeu que ia mandar
uma pessoa, né, para a Lua até o final da década, e foi isso que gerou tanto investimento, né, nessa corrida espacial. Talvez agora começou essa corrida pelo AI, né, entre os dois países, que já estava rolando, né, mas acho que talvez foi esse momento que a gente falou, opa, a gente não está aqui, né, ganhando de lavada, e a China está ficando tanto para trás, a China também está no páreo. A gente trouxe de volta aqui essa tabela que a gente já mostrou antes da Exante, que é um consultor que a gente gosta, mostrando o impacto no PIB, né, que está tendo esse investimento em AI. Então, mostra que quase 1% de crescimento do PIB nos últimos 2 anos veio, né, de investimento em AI, então é muita coisa, né? Talvez isso quase sozinho já explica porque os Estados Unidos não entrou em recessão, né? Foi uma coisa exógena aos modelos aí. E na direita eu citei um pouco isso antes, né, mas as empresas vieram, né, nos resultados com comentários bem fortes assim, sobre como que essa foi a reação deles ao DeepSeek. Né? Então, o Google aqui falando que o custo está caindo, mas que isso só faz com que, né, você tenha mais né, opções de uso aqui para AI. Então, essa oportunidade é uma das maiores que existem e eles vão investir para, né, participar desse momento. Meta também falando que vai fazer investimentos gigantes aí, porque, né, tem muita coisa ainda para fazer nesse ciclo. Microsoft falando que, né, com o custo caindo, exatamente isso você, né, deveria ver, que isso vai aumentar a demanda exponencialmente, etc, etc. Então, acho que, como um todo mundo falando que isso aqui vai ser super positivo, isso aqui só acelera AI, só dá mais confiança em AI. A gente botou aqui embaixo uma atualização, né, do CAPEX de cada uma dessas 4 gigantes aí, né? A gente botar a AWS, porque a Amazon também gasta muito CAPEX, né, no lado de e-commerce, não tem nada a ver com isso, então a gente separa só a parte da AWS. Então a gente vê que o CAPEX, né, que tem muito a ver com AI, continua subindo, e a gente botou nossa expectativa para o futuro, que também vai continuar nessa atuada aí com muito crescimento. Né? A gente está longe do final desse boom. No fundo, o resumo DeepSeek não vai reduzir o CAPEX das empresas americanas no primeiro momento. Então, o impacto macro ele ainda não existe nesse aspecto, né? Porque muita gente no início falou as empresas vão investir menos, daí o impacto no PIB vai ser importante, o PIB vai crescer menos, vai ter impacto em juros, vai ter impacto em câmbio, mas a primeira reação das empresas vamos investir mais porque esse negócio tem futuro. Tá? Então, o impacto macro, ele continua, essa narrativa continua sendo a anterior ao DeepSeek. Agora, falar um pouco do Trump 2.0, tá? Falar um pouco de tarifa e imigração e um pouco de conclusões. Acho que a gente só trazendo um pouco o porquê que o Trump anunciou aquelas tarifas contra México e Canadá. A gente já comentou aquela questão do drug war contra trade war, muito mais para controlar a fronteira. Mas acho que uma coisa importante para ter em mente, né, que os Estados Unidos têm muita alavancagem, né, não sei se essa é a palavra, leverage contra esses países, porque assim, o comércio exterior para Canadá e México é muito relevante para o PIB. Tá? É tipo 2/3 do PIB depende do comércio exterior. Né? E daí, se você vai mais no detalhe, desse 2/3, boa parte dele trade com os Estados Unidos. Tá? 80% desse resultado do México depende dos Estados Unidos. Então, o México está numa posição mais frágil mesmo na negociação, o Canadá também. Né? Os Estados Unidos é uma economia muito maior, né? Tem um setor de serviços muito mais dinâmico, e hoje o comércio exterior representa ali 25% do PIB dos Estados Unidos. Então, você impor uma tarifa contra um país parceiro, e mesmo que haja retaliação, o impacto econômico para os Estados Unidos ele ainda é limitado. Tá? Então, tem esse estudo do Peterson Institute que mostra que, para o impacto no PIB, mesmo que os Estados Unidos imponham 25% de tarifa no Canadá e no México, 10% na China, com retaliação, o impacto no PIB dos Estados Unidos acontece, mas é aproximadamente meio ponto do PIB. Tá? Enquanto que no Canadá e no México o impacto ao longo do tempo pode chegar a 2 até 3 pontos do PIB. Então é muito diferente. Então esses países têm o incentivo sim de cooperar com os Estados Unidos. A mesma coisa na inflação. Né? A inflação americana poderia subir 1 ponto percentual, faria diferença no mercado, mas Canadá e México é muito maior. Tá? Então a minha sensação é que Canadá e México têm todo o incentivo de cooperar com os Estados Unidos. A China eu acho que é menos, porque a dependência da China aos Estados Unidos é menor hoje do que foi no passado. A dependência do comércio internacional para a China no PIB também tem caído. Então talvez a China seja mesmo o país que vai retaliar mais e que vai tentar impor um pouco mais de dor aos Estados Unidos.
Agora, apesar do impacto não ser tão grande, eu acho que tem alguns efeitos secundários relevantes. Tá? São dois, basicamente. Primeiro é a questão de incerteza. Acho que a incerteza cresce muito nesse cenário. Tem hoje um texto do Wall Street Journal falando nessa linha, tá? Que o aumento da incerteza relacionada às mudanças de política econômica nos Estados Unidos tem levado o investidor, né, o empresariado, a diminuir investimento. E daí você pega esse Trade Policy Uncertainty Index e você olha lá 2018, 2019, né, na primeira guerra comercial, ele teve realmente picos, né? Está invertido, tá? Então para baixo é aumento dessa incerteza. É aumento da incerteza. Se você olhar em 2018 e 2019, esse aumento da incerteza ele foi meio que puxando para baixo o PMI do mundo todo. Tá? Então você teve um efeito na atividade econômica pelo canal de incerteza. E a gente tem visto agora uma recuperação desses PMIs, a gente já mostrou no slide anterior, mas um colapso não, né, um aumento, né, muito grande da incerteza relacionado a trade, que é a linha azul aqui. Né? Invertido. Então, foi para baixo, aumentou a incerteza. E normalmente isso tem um impacto na atividade econômica ao longo do tempo. Se repetiu o que aconteceu em 2018 e 2019. Então, acho que esse é um fator que gera esse impacto ruim para a atividade econômica ao longo do tempo, talvez mais no segundo semestre. Tá? Outra coisa também para a atividade que chama atenção, esse gráfico aqui da esquerda embaixo, né, que é a demanda americana, né, o consumidor americano, quando você olha a quebra, né, do que ele está comprando, teve uma aceleração interessante em bens duráveis recentemente. Tá? E muito isso é antecipação. Os consumidores agora eles perceberam que tem uma chance grande dos Estados Unidos impor tarifas de importação e que o produto, o bem durável que ele normalmente consome vai ficar mais caro. Então ele está antecipando essa compra. É por isso que a gente já viu um PIB do quarto trimestre mais forte, especialmente pela questão de bem durável. Então você pode estar tendo você está trazendo o consumo do futuro para agora. Então quando as pessoas já tiverem feito suas compras, o PIB do quarto tri vai ser forte, do primeiro tri pode ser forte, mas depois vai ter um efeito ressaca. E daí o PIB pode ser mais fraco por essa antecipação que aconteceu em bens duráveis. Também vai se compondo aí um cenário de menos crescimento no segundo semestre. Terceiro ponto, esse prêmio de trade war na curva. Né? Você pega o break-even inflation de 2 anos, né, que é a taxa de inflação implícita nos títulos da dívida pública americana, ele descorrelacionou muito do preço do petróleo. Né? A aderência de curto prazo ao preço do petróleo é grande, né? Você toma um choque do preço do petróleo que vai para a gasolina, e o break-even flutua muito em função disso, e nos últimos tempos, nos últimos 3 meses, o preço do petróleo ficou relativamente bem comportado, mas o break-even inflation abriu. E muito disso é esse medo de tarifa. Então você está vendo aqui uma composição do choque negativo de oferta. Né? O PIB tem um viés para baixo, a inflação para cima. Né? Eu acho que é isso que a gente pode conviver no segundo semestre. E por fim, só um exemplo aqui de 2018, tá? Quando o Trump anunciou tarifas contra a China. Se você pegar o CPI, a inflação de eletrodoméstico nos Estados Unidos, ela subiu 7%. E o consumo caiu 12%. Então o americano já percebeu essa jogada e falou, então eu vou antecipar, né, todo esse consumo antes que os preços subam. Então tem os seus efeitos, né, que vão permeando de maneira um pouco mais sutil, mas que acontece na economia dos Estados Unidos com tarifa. E daí tem imigração. Tá? A gente trouxe aqui uma atualização também de como é que anda esse processo. Umas coisas interessantes aqui. Tá? Aqui o gráfico da esquerda, a gente pegou o fluxo de imigrantes na fronteira sul dos Estados Unidos. Tá? Então, basicamente, a fronteira México-Estados Unidos, como está sendo esse fluxo de entrada. Então, isso aqui é um gráfico sazonal. Quanto que entra por mês, de janeiro a dezembro. Então, a gente pegou uma média de 2011 a 2020 e depois os anos de 21 até 24, né, para conseguir avaliar, né, e visualizar melhor o fluxo migratório. Então, claramente, 23 foi um ano de muita imigração, né, onde chegou lá mais de 300 mil pessoas entrando pelo sul por mês. E é interessante que em 2024 esse número já tem diminuído, mesmo com o Biden, quando ele tomou aquelas atitudes para frear o fluxo na fronteira. Só que é interessante que esse fluxo que recuou, ele continua alto, né? Ele é acima do range de 2011 a 2020. Então tem mais espaço para você fechar a fronteira. Eu acho que o Trump vai fazer isso. Agora, o que é mais interessante
qual que é o impacto no labor market, tá? No mercado de trabalho? Por que acontece? O imigrante, quando entra nos Estados Unidos, mesmo sendo ilegal, os Estados Unidos dão uma autorização de trabalho para ele, né? Para que ele possa trabalhar e ter renda para se sustentar e não ficar pendurado no governo. Tá? Esses, vamos dizer assim, imigrantes não documentados, como se diz, mas com capacidade de trabalhar, eles realmente inflaram o payroll nos últimos 2 anos. Tá? Que é o gráfico aqui da esquerda embaixo, que está pintado aqui em azul. Eles permitiram que o payroll ficasse rodando lá 200, 300 mil, sem gerar um colapso do desemprego, né? O desemprego continuou, até subiu, porque teve essa oferta de imigrantes entrando. Então, o que a gente fala break-even payroll, né? Mas é o payroll... É o nível do payroll que faz o desemprego subir ou cair. Né? Era bem alto em 2023, 2024. A geração de empregos era absorvida pelos imigrantes. Só que os imigrantes não vão entrar mais. Quando você olha a autorização de trabalho, que é o gráfico aqui da esquerda, da direita aqui em cima, ele tem uma correlação muito grande com imigrantes não documentados. Tá? Só que esses imigrantes eles já diminuíram o fluxo de entrada e tem um lag aproximadamente de uns 12 meses entre as autorizações e a entrada. Então já está contratado uma redução muito grande da autorização de trabalho. Né? Os imigrantes vão... o fluxo migratório permitido para o trabalho vai diminuir muito nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. Então a gente vai ver números do payroll mais baixos daqui para frente. Tá? Mas isso não necessariamente significa que a economia está desacelerando. Significa que o nível de contratação suficiente para manter o desemprego estável vai cair. Tá? Então a gente viu no passado payroll de 250, o desemprego não mexia. Agora na nossa conta, eu acho que a gente vai estar mais ou menos aqui, no meio da tabela, tá? Com as nossas premissas. Um payroll aproximadamente dos 110 mil, 115 mil é o suficiente para manter o desemprego parado. 150 mil vai fazer o desemprego cair. Isso já está acontecendo. Tá? Esse é um dos temores do mercado. Antes era quanto que precisava para manter-se estável? Era na média em torno de 185. Tá? Agora, se o Trump travar ainda mais a imigração, se ele falar toda essa autorização de trabalho que está no pipeline, está tudo cancelado, né, você pode ter um número mais perto de 44. Assim, você vai ter o payroll de 80 mil e o desemprego caindo. Né, porque você não tem mais esse fluxo imigratório. Então, acho que esse é um tema legal para acompanhar, que vai ter impacto numa variável que o Fed olha demais, que é o desemprego. Tá? Então, eu olho mais do lado de... o payroll está desacelerando, não necessariamente porque a demanda está fraca, é porque não tem gente para trabalhar, e daí o desemprego cai. E daí tem implicação de juros que a gente tem que ver. Aí vem esse medo do mercado que ainda continua um pouco, né? Que a gente chamou os Estados Unidos dizendo eu sou o Brasil amanhã, que é esse risco de alta de juros, né, Andrew? Eu acho que a gente trouxe aqui para lembrar, né, todo mundo, que talvez nesse risco do mercado, que é o que, sei lá, um risco que preocupa a gente, né? Acho que tarifa e DeepSeek, né? E esses assuntos que a gente trouxe, no final das contas, talvez preocupa a gente menos. A gente está muito focado nos upside risks também, mas se fosse trazer uma coisa que preocupa a gente, né, no lado ruim, seria esse. A gente, como brasileiro, viveu essa situação, então acho que tem um edge aí versus o americano, que nos últimos 2 anos, né, se vocês lembrarem, na virada de 23 para 24, né, os locais estavam muito otimistas aqui no Brasil, porque a gente estava entrando no ciclo de cortes e a economia estava bem. Eu acho que os Estados Unidos ainda está um pouco nessa situação. No começo você fala, se a economia está muito bem, então talvez você corta um pouco menos, mas tudo bem, né, isso aí é bom. Mas aí começa, corta menos, até chegar num ponto e fala, vai parar de cortar. Então, acho que aqui essa linha vermelha no Brasil é a expectativa de inflação. Acho que foi muito legal isso. Dá para ver onde foi o primeiro corte, a expectativa de inflação estava caindo. Então, esse era o melhor dos mundos. Era o finalzinho de 23, o Brasil está incrível, a gente está com o juro muito alto, o juro mais alto do mundo, o Fed vai cortar também, e foi aquele oba-oba rally de final de 23. Revisão de PIB para cima. Revisão do PIB, exatamente. Essa linha azul, o PIB ainda estava sendo revisado para cima. Aí a gente começou a cortar, e daqui a pouco a expectativa de inflação começou a subir, e a expectativa do PIB ainda subindo. Então, isso aqui é meio que overheating. Assim, né? A economia está boa demais. Você não deveria estar cortando. Na verdade, seu juro já está alto demais. E aí começamos, né, chegando aqui no final do reflation, essa nova alta. Então, o Banco Central teve que virar a mão e começar a aumentar os juros. A gente já começou a aumentar os juros. No começo era, vai ser 1 ou 2, né, meio que para acalmar o mercado, esse tal de mercado aí, né, tem que dar uma acalmada nele, esse cara chato.
E aí foi ver que, na verdade, não. Na verdade, tipo, a gente está aumentando e não sabemos onde é que a gente vai parar, quando é que essa inflação vai virar, que essa linha vermelha aí, né, é assustadora, assim. É assustadora. E vamos ver quantos juros você tem que aumentar para essa linha vermelha virar e começar a normalizar e voltar para onde estava antes, mais perto da meta, o que tem que acontecer para essa economia, né? A revisão de PIB não aconteceu ainda, a gente já falou disso várias vezes, etc, etc. Então, a versão e aí dá para falar, não, mas no Brasil teve muito fiscal, tem, né, etc, etc, mas nos Estados Unidos tem AI, tem, né, os espíritos animais voltando, pessoa física começando a investir no mercado. Choque negativo de oferta com imigração. Choque negativo de oferta com imigração. Então, tem outras coisas. Não precisa ser, né, exatamente, né, eu sei que o local está muito focado em política e tal, mas acho que não precisa ser exatamente esse o paralelo. Eu acho que o paralelo pode ser, a economia está bem, né, agora não vai ter mais recessão, que legal, os Estados Unidos não vai ter mais recessão, revisão de PIB agora é para cima, e a gente está começando a cortar juros. Então a gente está na fase ainda meio lua de mel, que corta um pouquinho menos, mas o PIB está bem, isso aí não tem problema nenhum. Agora, se a gente chegar, essa inflação implícita já está começando a subir nos Estados Unidos também, né? Não está tão divertida essa curva, mas o risco é que a gente comece a ter uns dados. A gente está vendo commodities começando a subir, né? Lembrar que nos últimos anos a China estava tão mal que deu uma ajudinha aí na inflação mundial também. Se de repente, que a gente falou lá no começo, que a China começa a voltar, commodities começam a voltar, a gente está vendo cobre subindo, petróleo começando a subir, né? Especialmente, né, ouro, coisa assim, não para de subir. Será que isso começa a gerar na inflação implícita mais alta? A gente viu um dado meio assustador de expectativa de inflação do consumidor semana passada. Então, se isso começa a entrar no psicológico das pessoas, que a economia está bem e que dá para repassar mais preço, é um problema. Mas não está aí ainda, né? Tem muita coisa que mostra que as empresas não estão com pricing power que estavam na época do Covid, não conseguem repassar preço tão bem, preço de aluguel, que tem uma defasagem, ainda está, né, enfraquecendo. Então tem muita coisa que deixa o mercado ainda confortável, que a inflação está sob controle nos Estados Unidos, mas acho que esse é o grande risco, que de repente a gente vê um oba-oba no mercado, o mercado sobe ainda mais, né? E daqui a pouco a gente entra nesse mundo de inflação começa a subir e o Fed não só não pode mais cortar, mas tem que começar a aumentar juros. E aí começa assim, onde é que é o neutro nos Estados Unidos, onde é que isso vai parar, e aí é outro mundo para todos os ativos de risco, né, que tem que se adaptar a isso. É isso aí. A gente até colocou o gráfico de um ano à frente de juros aqui, né, que o Brasil antecipou, né? O Brasil foi o primeiro a subir em março de 21, daí os Estados Unidos subiram em março de 22, o Brasil começou a cortar em agosto de 23, os Estados Unidos cortaram em setembro de 24, o Banco Central do Brasil voltou a subir em setembro de 24, daí a gente botou um setembro de 25 só para fazer uma graça. Não tem call nenhum aqui, mas é só para, né, teve essa similaridade, esse Brasil tipo um ano à frente dos Estados Unidos nesse processo de juros. Como ele colocou, o Brasil fez, assim, tomou decisões muito equivocadas, eu acho que de política econômica, que levaram o Banco Central a ter que subir juros, mas os Estados Unidos têm seus riscos que a gente tem que olhar, né? E hoje o mercado tem mais de 15% de Selic na conta para trazer essa inflação para baixo. Dito isso, né? O Brasil foi bem, tem ido bem esse ano, né? Depois de um dezembro tenebroso. O mercado está indo melhor assim, ao longo de 2025. Acho que o que explica, né, um pouco isso? Tem que sempre, eu acho que é uma mescla de coisas. Tá? Primeiro, pegando aqui do slide, da esquerda para a direita, né, realmente tivemos aqui uma sucessão de pesquisas de aprovação presidencial que pioraram. Primeiro foi o global, né, que tudo caiu em dezembro, voltou em janeiro, tudo que a gente já falou, sim. Né, esse rotation, né, tipo, o dólar chegou no bem pico, colocado. Né, acho que tudo isso acho que é o principal, mas as coisas domésticas, vamos lá. Até então vamos aproveitar o seu gancho e falar do posicionamento da B3, que eu acho que captura um pouco esse do global. Tá? Aqui está o posicionamento em comprado ou vendido em dólar do investidor estrangeiro, que está em vermelho, versus o investidor doméstico, que está em verde. Tá? E o real, a cotação da moeda, está em azul. Então, se você pegar desde abril de 2021, o estrangeiro só vem comprando dólar contra o real. Tá? É uma linha para cima que chegou num pico exatamente em dezembro de 24. Né? Tinha mais de 80 bilhões de dólares comprados na B3. Quando você olha o mês de janeiro para cá, essa posição comprada em dólar ela foi meio que desmontada em cerca de 20 bi. Tem coisas técnicas de cupom cambial, etc., que eu não quero entrar aqui no detalhe.
Mas você pode ler isso também como essa questão do global, né? Eu acho que no mundo inteiro estava todo mundo comprado em dólar contra várias moedas, e a partir de janeiro de 25, essas posições compradas em dólar elas diminuíram de maneira um pouco generalizada, várias moedas foram melhor, tirando os choques tarifários ao meio do caminho. Então, acho que o global ele entra um pouco aqui, tá nesse posicionamento que ainda está super comprado em dólar, tá, mas diminuiu, porque estava excessivo. Eu acho que o global ajudou a empurrar. 2, você teve essa questão da popularidade presidencial, que piorou. E a gente já falou, eu já falei algumas vezes, né, eu acho que o mercado está muito ansioso para passar para a próxima fase do videogame. Eu quero olhar logo 26 e olhar 27, eu quero olhar que tem um futuro melhor. Tá? Se eu te contar o PIB da Nvidia em 27, você não vai acreditar. A gente pode comentar isso no final também, né? Que não precisa depender do resultado da eleição no Brasil. Mas teve uma sucessão de indicadores piores de popularidade. Acabou de sair mais um do Atlas, né, que a gente colocou aqui, e agora teve uma atualização que isso foi ainda pior. E não, por que piorou a popularidade presidencial? Eu acho que um dos fatores é a inflação de alimentos, talvez o principal. Tá? Teve a questão do PIX também, que pode ter ajudado. Mas tem uma piora generalizada e o mercado pensa, olha, do jeito que está, o presidente não vai ser competitivo em 2026, vai ter uma alternância de poder. Eu acho que isso ajudou também a mudar um pouco a narrativa do mercado. A gente até colocou aqui um quote do Tony, né, que está hoje na Exante, trabalhou aqui com a gente, né, ele é Exante uma consultoria global, e colocou, falou, olha, talvez aí a dinâmica política no Brasil nos leve a concluir que é bastante provável que Lula não será o presidente após 2026. Talvez esse seja um pouco o mindset do mercado. Tá? E para ajudar essa avaliação, a gente está vendo downside risk, né? Risco para baixo no crescimento econômico brasileiro depois do que aconteceu no último trimestre do ano passado. Tá? Você pega o índice de incerteza também econômica no Brasil, também no eixo invertido, ele, né, piorou muito, né? Ele deu uma porrada para cima, está invertido, então esse laranjinha aqui afundou, o que significa que você tem um viés de baixo para a atividade econômica. Né? O câmbio chegou a 6,30, o juro chegou a 16, tem impacto na decisão de investimento do empresariado. E também na concessão de crédito. Né? O juro um ano à frente, que também está no eixo invertido, chegou aqui a 16%, ele é um bom lead indicator para concessão de crédito. Então, a atividade econômica tende a desacelerar ao longo do tempo. O primeiro trimestre vai ser forte por causa do agro, mas depois desacelera. E vai compondo essa narrativa de que, olha, o presidente vai continuar perdendo popularidade, vai aumentando a chance de alternância de poder. Então, acho que é um pouco dessa combinação, né? Porque a gente falou o ano passado todo que a popularidade do presidente estava bem diferente dos outros países da América Latina, cuja popularidade caiu muito rápido. No Brasil não aconteceu isso, porque a renda estava vindo bem, a inflação estava controlada. Só que nos últimos 3 meses essa narrativa perdeu um pouco de força, exatamente porque a inflação subiu. Né? Agora tem essa perspectiva que a atividade vai piorar, o câmbio a 6,30 é um sinal, gera um sentimento ruim, né? E a popularidade caiu e o mercado já sentiu a sensação que, olha, talvez 26 vai ter uma alternância de poder e 27 vai ser diferente, junto com o global que ajuda a empurrar essa narrativa para frente. Né? Mas, de novo, a eleição está muito longe, até lá muita coisa acontece, o governo tem muito tempo para reagir e, às vezes, tomar decisões que podem ser ruins para o mercado e para a economia, né, que só vão aumentando os desequilíbrios. E essa pequena lua de mel que a gente está vivendo, ela pode durar pouco. Eu acho que só para complementar aqui, né, acho que a gente tem falado nos últimos meses sobre difícil querer buy the dip no Brasil, porque, né, tinha meio que 2 cenários. Né? Ou a popularidade fica boa, porque continua fazendo, né, medidas populistas e o PIB está forte, que aí não é bom, né, para o mercado, ou para essa dinâmica mudar, a atividade tem que virar e piorar. Se a atividade está virando, piorando, né, por um lado, né, talvez 27 melhora, né, o cenário, mas por outro lado é ruim para o lucro das empresas, né, ruim para tudo. Eu acho que o mercado entendeu essa dinâmica finalmente em dezembro, né, por isso que foi tão ruim os preços de ativos, e além disso você vê o Trump entrando, né, dólar forte, tudo que a gente já falou 1 milhão de vezes, e talvez chegou num ponto que caiu a ficha, vamos dizer assim. E a grande dúvida é, será que talvez se a economia realmente desacelerar, isso é ruim ou já está no preço? Né? Eu acho que essa que é a grande dúvida que eu tenho olhando aqui para frente, porque, na verdade, tudo que a gente tem falado, né? Eu acho que o problema é inflação. É o que a gente falou, acho que na última live, né? Acho que isso que é o barômetro que a gente está olhando. E o que a gente está fazendo é estar aumentando os juros meio no escuro,
sem saber até onde que tem que aumentar para a inflação virar. Então, se realmente está chegando num ponto onde a atividade está virando, isso provavelmente quer dizer que a gente fez um pico na expectativa de inflação também, e a gente pode ver a inflação começando a, né, falar, talvez o ciclo de juros consegue parar por aí. Né? E a gente já viu isso várias vezes no mercado. Né? Então, talvez o sentimento, a gente falou de Wall Street versus Main Street, versão brasileira, né? Talvez o sentimento dos empresários e das, né, famílias, pessoas, né, trabalhadores e tal, vai piorar, porque a economia real vai piorar, mas para o mercado você consegue finalmente look through, né? Olhar para o futuro. A gente já viu isso várias vezes em vários países, em várias situações, onde se fala, tá bom, isso aqui é mais ou menos o que está no preço, por isso que os múltiplos estão baixos, porque agora o lucro vai ser usado para baixo, mas o mercado consegue estabilizar, porque fala, tá bom, o ciclo de juros acabou, o próximo passo vai ser corte e não alta, e a dinâmica eleitoral, etc., também vai acabar mudando nesse cenário. Acho que essa é a grande dúvida. No mínimo, acho que, né, não é mais para ficar bearish, assim, né? Acho que já deu uma estabilizada. Acho que onde a gente também já viu isso várias vezes é que de vez em quando as coisas viram, né, viram violentamente, gera uma crise, tem a reação também que pode ser, né, equivocada, né, dos policy makers e tal. Então acho que isso é onde vai talvez ser o próximo jogo aí aqui doméstico. Acho que o risco é uma deterioração adicional da economia e da popularidade presidencial levar o governo a tomar decisões de política ruins. Isso. Esse é o risco. E daí a gente vai ver se o mercado consegue olhar através disso ou ele reage mal na hora. Tá? Eu acho que esse é o risco que a gente vai conviver no mercado brasileiro. Ou ter um sudden stop, né, que é o outro lado que a gente já viu, né, uma crise de crédito, esse tipo de coisa que também, né, é difícil, né, saber onde é que isso para. Sim. É isso. Mas é isso, mas acho que num cenário base, né, normal pode acabar sendo positivo. Acho que é isso que o mercado está tentando se balancear, e aí tem um ambiente externo também que a gente discutiu muito. Bem, acho que a conclusão é que 2025 vai ser outro ano super interessante, com muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, e com muita volta. Acho que não é temas. tão simples quanto falar em 2027 vai estar tudo bem, até porque, né, tem muita coisa até lá, muita incerteza, e a Nvidia está 12 vezes PI em 2027. Se você quiser focar em 2027 e esquecer, acho que tem outras coisas aí para fazer. Mas, bem, muito obrigado pelo seu tempo. A gente se vê no próximo mês. Obrigado.